Olá, boa tarde. Tráfico de pessoas, tráfico de ilusões. Bem-vindos a esta roda de conversa virtual, híbrida, onde será debatido sobre o Dia Internacional de Combate ao Tráfico Humano e sobre o longa-metragem Tráfico de Ilusões. Homens e mulheres estão reunidos presencialmente numa plataforma virtual. Eu sou Elma Rodrigues, jornalista, audiodescritora, transcritora de textos em braille, membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Núcleo DF. Eu sou branca, tenho cabelos curtos, uso camisa branca, calça e sapatos pretos. Fiz minha audiodescrição para que a acessibilidade seja presente nesta roda de conversa tão importante e também no longa Tráfico de Ilusões. E o Brasil? O Brasil faz parte do Protocolo de Palermo desde 2004, quando assinou e assumiu compromisso com as organizações das Nações Unidas em combater o tráfico de pessoas. O caso mais emblemático de tráfico de pessoas aconteceu antes de Cristo, quando José, filho de Jacó, foi vendido por 20 moedas de prata pelos seus irmãos. E, de acordo com a ONU, a maior violação ocorrida, o que pode acontecer em qualquer estágio, é o tráfico de pessoas. O Brasil é o país da América Latina mais usado para fins sexuais, de acordo com a pesquisa PESTRAP, Pesquisa de Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes. No Brasil, são 110 rotas nacionais e 131 internacionais, sendo 32 rotas de tráfico só para a Espanha. Participam dessa live como convidadas e apoiadoras e ouvintes Vilma Andrade e Tainá, da Secretaria da Justiça do Distrito Federal, e as palestrantes sobre o tema Tráfico de Mulheres, Tráfico de Humanos, Tráfico de Ilusões, Isabela Eva, diretora, roteirista, atriz, o personagem dela é Mônica, Marco Aurélio, coordenador-diretor do projeto Resgate Brasil, André Melo, ator, seu personagem é o Pablo, Flávio Baiocchi, ator, personagem Carlos, Flávio Werneck, policial federal, especialista em segurança pública, mestrando em criminologia. Sandra Prudente, CEO da Rede Gites, professora, fonoaudióloga, consultora, assessora de projetos socioculturais. Eu passo, então, para a Isabela para fazer primeiro a autodescrição e falar um pouquinho sobre esse dia e sobre a importância do tráfico de ilusões e do tráfico de humanos. Certo, meu nome é Isabela Eva, eu sou diretora do longa Tráfico de Ilusões, sou loira, tenho cabelo comprido, com a camiseta preta, um óculos vermelho, e para mim é um grande desafio poder fazer esse projeto do longa, estar também cercado de pessoas tão incríveis, tantos atores que estão aqui, que estão abraçando essa ideia comigo, como com todas as pessoas aqui presentes, pessoas que estão diretamente ligadas nessa luta. Eu acho muito importante que esse filme possa chegar realmente na nossa sociedade, nas pessoas, nas famílias. Eu acho que a arte ela tem esse poder de sensibilizar, de emocionar as pessoas. Às vezes a gente vê um filme de ficção e a gente fala, poxa, é real, isso é uma coisa real, isso é fato, né? Goiás é um estado ainda com muitos problemas, inclusive da onde surgiu a minha ideia de escrever o longa e esse tráfico de ilusões. E a gente fica nessa esperança da gente poder ver que o Homo sapiens, que deveria ser o homem sábio, realmente resgate essa sabedoria, porque aonde foi parar essa sabedoria da humanidade, do homem, que trata mulheres como mercadorias de sexo? Então, acho que isso que a gente tem também que discutir. Cadê a consciência da nossa humanidade? Porque eu acho que uma pessoa que faz isso não tem consciência dos seus atos. Está sendo totalmente irracional. Então, muito prazer e bem-vindos. Prazer. Obrigada. Eu passo, então, ao Marco Aurélio, coordenador-diretor
do projeto Resgate Brasil. Faça sua autodescrição e um pouco sobre o que você sente a respeito do tráfico de humanos. Olá, eu sou o Marco Aurélio, sou o secretário executivo no Brasil da ONG chamada Projeto Resgate Brasil. Eu sou um homem branco, uso óculos, cabelos curtos, grisalho, uso uma camisa cinza escura. O tráfico de pessoas ainda é o terceiro crime mais rentável do mundo, competindo com drogas e armas, e ainda é um crime invisível, um crime subterrâneo, subnotificado, porque se eu vou ao aeroporto, se eu vou sair do país com um pacote de drogas ou com uma arma de fogo, eu serei detido. Mas se eu saio com uma mulher, com um homem ou com um transgênero, que seja, ou se eu saio, às vezes, até com uma criança, com um documento, eu consigo tirar essa pessoa do país, porque ela não vai, na testa, uma tarja dizendo que está sendo vendida. Então, o tráfico de pessoas ainda é um grande desafio para nós, e deter os traficantes, deter os aliciadores, só será possível quando nós fizermos com que esse tema, nós vamos colocar isso na tela do cinema, mas tudo aquilo que vamos colocar vai ficar bem claro que são histórias reais, situações reais que foram vividas por pessoas reais. Então, esse é o grande desafio nosso, fazer com que o tema do tráfico de pessoas chegue para toda a sociedade. E o filme vai ser um excelente canal para isso. Obrigada. Eu passo, então, ao André Melo. Por favor, André. Meu nome é André, eu estou aqui com a camisa do Flamengo, eu gosto muito do Flamengo. Eu estou muito envolvido nesse projeto pelo roteiro, que eu achei fantástico, e assim que eu acabei de ler, eu fui procurar sobre tráfico, né, humano. A gente fala muito de tráfico de mulheres, mas hoje foram presos em São Paulo 2 agiotas que usavam equatorianos e colombianos com trabalho escravo. E no Mato Grosso foi preso também muita gente do Paraguai, Bolívia, presa como trabalho escravo para trabalhar nas fazendas. Então, eu acho que eu tenho muito que passar através desse filme o personagem daquele cara que dá medo, porque as pessoas que vão, elas vão numa inocência, né? Elas vão através de um sonho, de uma esperança, e são fáceis de serem manipuladas, né? Um pulso mais forte intimida, né? E algumas delas continuam achando que aquilo ali não vai durar e vai melhorar também. Eu acho fantástico esse roteiro, eu acho fantástico a abordagem do tráfico de mulheres para chegarmos ao tráfico humano, o tráfico de órgãos, que eu fiquei sabendo que eles não perdem nada, realmente, o ser humano é uma mercadoria. E a gente citar também o lado empresarial, que às vezes a gente acha que não tem nada da gente naquele caráter do cara, mas a gente explora um funcionário ou alguma outra coisa desse tipo, da mesma forma que eles, esquecendo que essa pessoa tem humanidade. Hoje eu vi um médico que foi mandado embora através de WhatsApp, um texto de WhatsApp. A humanidade está ficando muito fria, né? Ela está ficando muito fria. E eu tenho vontade, né, de fazer esse personagem Pablo, porque ele é um cara torturador, ele é um cara sem caráter, mas eu queria botar ele também como um religioso, como um cara que se diz do bem e fiel, porque é nesse erro que a sociedade peca. É na confiança daquilo que você quer escutar. A pessoa fala, e a gente hoje está numa carência tão grande social, que se a pessoa fala aquilo que a gente quer ouvir, a gente acaba acreditando e se apegando àquilo. E esquece os riscos que tem em torno de tudo isso. Eu acho que a forma de combater isso através da arte é fantástica, porque a gente pode fazer cada pessoazinha sentir um pedaço de um personagem dentro de si, ainda que não tenha aquela índole, entender o ponto que faz o elo dessa exploração. Obrigado, André. Eu peço, então, ao Flávio que faça a sua autodescrição e fale um pouco o que ele pensa desse crime, que é um crime, né, tão bárbaro.
Bom, meu nome é Flávio, sou ator e cantor, nascido em Goiânia e radicado em São Paulo há 20 anos, mas eu estou sempre entre São Paulo e Goiânia, estou sempre em Goiás. Me chama a atenção que desde pequeno eu ouço que Goiás era um foco de tráfico de mulheres. Eu lia no jornal, lia na mídia daqui, às vezes uma menina resgatada, parecia aquela coisa super distante de ficção da televisão. E agora aconteceu uma coincidência da Isabela me mandar um roteiro nos dias que eu estava vendo isso quase todo dia na televisão, lá em São Paulo. O André aí falou dos colombianos em São Paulo e tinha estourado um cativeiro de uns paraguaios, acho que eram 18 paraguaios, que vieram para ganhar 3 mil, mas ganhavam R$600, mas já estavam devendo não sei quantos mil para o patrão, porque eles fazem um esquema que a pessoa é escrava mesmo. Eles trazem... Enfim, isso tem muito em São Paulo. Eu moro lá há 20 anos e tem coreano escravizando boliviano. Tem tudo, gente. Então, assim, para mim, participar de um filme desse, quando eu li o roteiro, minha primeira impressão foi achar que tinha algum exagero lá. Aí eu fui ler no Google também, pesquisar. Cheguei a ver até um caso no Discovery Investigation de uma mulher, de uma americana, que ficou 8 anos traficada, 8 anos para o FBI conseguir resgatá-la. Porque a cadeia, como o Marco Aurélio falou, é o terceiro crime mais rentável. Então, eu imagino que existe uma organização muito bem organizada por trás, e talvez o traficante ali de ponta que está trazendo a menina, ou o rapaz, ou quem for, ele não é nada. É como um traficante no Rio de 12 anos que está com uma arma, mas o chefão está na Vieira solto. Porque é muito organizado, acontece no mundo inteiro. O que eu vi sobre os Estados Unidos é aterrador. Uma mulher que foi resgatada, hoje tem uma organização, ela foi marcada como gado nas costas. Então, para mim, é muito chocante, eu acho isso difícil de entrar em mim, porque é muito cruel, dói, machuca. Eu acho super difícil falar disso como Flávio. Agora, como um operário da arte, que eu sempre fui, eu estou super feliz de poder falar sobre isso, porque a arte ela é como a imprensa, ela chama atenção, sabe? Gente, olha isso, olha o que está acontecendo. Então, o Marco Aurélio também falou, e eu percebi ele falando que é um crime quase invisível. Sim, pela gravidade disso, gente, ele não é quase, ele é totalmente invisível. A gente fala de tudo, mas nós não falamos disso. Em roda nenhuma minha a gente fala. Eu sou da arte, mas eu tenho amigos advogados, eu tenho amigos médicos. Ninguém fala disso, fala de outros crimes. Então, vamos lá, vamos chamar a atenção, porque é preciso, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. Minha audiodescrição, eu sou branco, cabelo preto, camisa azul da Marvel. Falei Marvel porque o André falou do Flamengo, como eu não sou Flamengo, vou falar aqui da Marvel. É isso, gente, obrigado. Mas é importante, assim, só assim, uma informação, a audiodescrição, eles gostam, os cegos gostam dessa brincadeira que fala, porque eles também são pessoas que compram, né? E gostam da Marvel e torcem pelo Flamengo. Sim, e eu esqueci de falar, aí agora veio e falei, nossa, não esquece de falar, por favor. Nós temos que ser inclusivo em tudo, gente, em tudo. Então, vamos lá, vamos incluir esse crime na pauta do assunto da sociedade, porque tem que ser falado. Vamos fazer isso. Maravilha. Obrigada. Obrigado por eu estar aqui, gente, por ter chamado. Obrigada. Eu passo, então, para o Flávio Werneck, policial federal, especialista em segurança pública, mestrando em criminologia. Bom, boa tarde, gente. Me ouvem bem? Boa tarde, Xará. Como é que tá? Tudo bom? Bom, eu sou pardo, 1,78 m, cabelos pretos, ainda pretos, com os rodapés grisalhos, e estou vestindo uma camisa de botão branca, de social branca. Bom, falar de tráfico de pessoas, gente, eu tenho que iniciar montando e falando para vocês que o tráfico de pessoas ele tem 4, vamos dizer assim, espécies, né? A mão de obra análoga a escravo, da qual semana passada nós tivemos uma operação bem grande e conseguimos resgatar 337 trabalhadores no Brasil em condição análoga a escravo, na semana passada. Nós temos o tráfico de órgãos e tecidos, nós temos as adoções ilegais e nós temos a exploração sexual, que é a base do nosso bate-papo hoje aqui.
nós temos dessas 4 espécies, né, de tráfico de pessoas, uma que é a exploração sexual, que emprega ou que busca mão de obra, e essa mão de obra 80% de mulheres, 80% femininas, né? E ela, estimativa da UNODC, né, da ONU, de que ela gera um lucro de aproximadamente 32 bilhões de dólares. Essa é a movimentação financeira estimada do tráfico para fins sexuais no mundo inteiro. Então, como bem foi colocado, esse é o segundo ou terceiro, a depender da análise feita, maior rentabilidade, né, atrás do tráfico de drogas ou do tráfico de drogas e de armas no mundo, né? Só para a gente se colocar e colocar como isso é difícil de se combater nessa recente operação que nós tivemos, que não foi de exploração sexual, e sim de mão de obra análoga a escravo. Nós tivemos um grupo de 150 policiais federais, cerca de 100 policiais rodoviários federais, cerca de 100 fiscais do trabalho, além da Procuradoria da República e Promotoria. Então, a gente tem um sistema hoje que é o sistema IP. Ele trata de qualquer tipo de tráfico de pessoas. Importante a gente ter o acesso lá na IP, no ip.cit.trabalho.gov.br, e denunciar esse tipo de operação. Depois a gente continua batendo um papo mais específico sobre esse tráfico específico para exploração sexual. Um grande abraço a todos. Valeu. Obrigada, Flávia. Eu passo, então, a palavra para a Sandra Prudente, CEO da Rede Gites, professora, médica, fonoaudióloga e consultora. Olá, tudo bem? Vamos fazer a autodescrição, deixar aqui. Sou branca, cabelos pretos, longos, estou usando 2 brincos, um de cada lado. Coração azul, em homenagem, obviamente, né, às pessoas que sofrem hoje pelo tráfico de pessoas, né, que são as vítimas do tráfico de pessoas. Então, esse é um símbolo da campanha mundial. 30 de julho é o dia de comemoração, e estamos aqui, né, apresentando essa autodescrição, lembrando que nós utilizamos o coração azul para este fim, né? Nesse momento, estou, então, com os brincos que o Instituto Acolher enviou para nós, né? E aí, para combinar, estou com uma rosa também, de tecido muito bem feito, uma blusa estampada, um óculos também, né, estampado, enfim. Estou aqui hoje para dizer o quanto nós estamos, nesse momento, pensando em como vamos enfrentar o tráfico de pessoas, e pensando juntos com os nossos atores, pensando juntos com uma cineasta e uma roteirista fantástica e atriz, pensando juntos com representantes da segurança pública, que nos traz, assim, muito conforto de estar aqui, pensando com o Projeto Resgate, que é uma das instituições não governamentais que nós, ao analisarmos, nós vamos ver que é uma das maiores e que tem uma grande rede de apoio. Mas estamos juntos aqui também para poder falar um pouco com quem está do outro lado, com você que está aí do outro lado nos escutando. Será realidade? Será ficção? A ficção vai mostrar a realidade, porque, na realidade, ninguém está acreditando e achando que é ficção. Então, existe nesse processo uma distância entre o que parece ser, e o que é ilusão. E a ilusão é justamente o processo
que as grandes redes criminosas utilizam para poder enganar, extorquir, roubar não só a vida, mas roubar a vida em vida. Porque mortes também acontecem, mas a morte emocional, ela é a pior delas. E quando nós falamos da questão da vulnerabilidade do ser humano, nós então entendemos que essa vulnerabilidade ela é construída por carências. Sejam carências econômicas, carências sociais, educacionais, mas também carências afetivas. O afetivo, eu creio que seja algo que nós temos que ter muito olhar enquanto profissionais da educação e da saúde, e enquanto pessoas, enquanto familiares, enquanto pessoas que estão ouvindo hoje, né, esse momento e que pode depois aprofundar sobre o tema, a carência emocional tem sido, então, um grande desafio para que as ilusões não sejam, na verdade, o caminho, né, para que nós possamos perder pessoas para o crime. É isso aí, gente. Quero aqui agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês aqui juntos, que são representações fundamentais, importantes, de quem? Da nossa população. E, mais ainda, daquelas pessoas da nossa população que estão neste estado de vulnerabilidade, seja ele qual for. Muito obrigada por esse time estar aqui para a gente trabalhar juntos no enfrentamento do tráfico de pessoas. Obrigado também. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, foi muito importante, que foi citado agora, o trabalho do tráfico em cima de sonhos e de sentimentos. A gente acha que isso só acontece com quem tem problema. E não, a gente anda numa correria tanta diária que a gente só fala com os amigos por WhatsApp e manda parabéns no Facebook, né? Que até lembra a gente dessas datas. E, às vezes, a gente acaba se apegando a conversar um pouco mais com aquele cara da banca de jornal, ou aquele cara do bar, ou alguém do supermercado. E, às vezes, são essas pessoas mesmas que fazem o elo da conexão para ser abordado, entendeu? Ninguém está livre disso. Porque o roteiro que eu vi, ele demonstra claramente. Flávio, você acredita que o tráfico de mulheres e de pessoas ele seria mais combativo se houvesse uma campanha nacional? Com certeza. Eu me lembro quando começou a campanha anti-tabaco, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu era um adolescente, fumava e começou a aparecer aqueles quadros, fumar é cafona, fumar é ridículo. 2 anos depois começou a vir no maço um pulmão degradado. Aquilo deixou as pessoas aterrorizadas. Hoje a gente vê que a sociedade em geral, os jovens fumam infinitamente menos do que a minha geração, que todo mundo fumava. E foi uma campanha isso. Então eu acho que tem que haver uma campanha nacional, internacional. A gente sabe, o Xará, o Flávio aí, que é da Polícia Federal, a gente sabe que nós estamos interligados com o Interpol, com o DEA, Departamento Antidroga Americano, com o FBI. Tem que ser uma coisa mundial mesmo, porque quanto mais falado, mais pessoas vão ter consciência do quão triste, ruim e horroroso é isso, para quem passa para isso e para toda a sociedade como um todo. E quanto mais pessoas souberem disso, vai ser mais fácil combater. Fácil não, porque é sempre difícil, né? É aquela coisa do bem contra o mal. Mas o bem tem que vencer. Então a gente tem que espalhar esse assunto mesmo. Como ator, você acredita que as vozes traficadas, elas poderiam ser ouvidas ou podem ser ouvidas se a gente abrir os microfones da internet? Eu acho que através da internet, assim, a internet ela é o arquétipo do que é o mundo, do que é a humanidade. Tem tudo de bom ali, tudo de muito ruim. Mas, assim, se a gente está do lado do bem, nós vamos usar para o bem, né?
com certeza, como ator, eu acho que uma coisa que é participar de um filme, uma obra de arte que fala desse assunto e poder ser mostrado, ainda mais sendo cinema, porque o teatro é aquela coisa que é pontual, vão 200 pessoas, 300. O cinema uma cultura, a cultura de um país que mais consegue ser vista é através do cinema, seja cinema iraniano ou de Hollywood. Então, como ator, eu fico feliz de poder estar num projeto desse onde vai ser mostrado o problema, e como pessoa, eu acho que a internet ela é uma grande ferramenta para dar voz a tudo isso. Inclusive, tem a parte ruim que a internet dá voz também a quem faz isso, né? Então, precisam ser ouvidas. Essas pessoas todas precisam ser mostrados os casos que foram de sucesso, os casos que não foram, que pessoas morrem lá, né, traficadas. Mas a internet é, sem dúvida, uma grande ferramenta indispensável hoje para que a gente possa alcançar a todos com a nossa voz. No caso, em relação específico, a nossa voz contra o tráfico de mulheres e o tráfico de seres humanos em geral. É isso, gente. André, a gente viu que você tem uma emoção à flor da pele e você passa isso em seus personagens. O que significa participar e qual vai ser o maior desafio em participar de um filme com tamanha emoção? Bom, eu fico lisonjeado por você falar que eu boto muita emoção nos meus personagens, e eu faço muitos personagens malvados, né? Vilões, antagonistas. Eu tenho que estudar muito. Eu tenho 5 filhas, né? 2 são modelos, já viajaram assim como eu, e eu sou muito preocupado com tudo que acontece. Eu poder colocar o sentimento real, né, de raiva e ódio em cima de pessoas que estão vulneráveis, eu acho que é perfeito para que depois eu possa falar de coração como é o caráter desse tipo de gente, como você pode identificar uma pessoa dessas. Eu acredito que eu vou poder colaborar e muito através da internet, a gente usar os movimentos de prevenção a isso, deixando sempre claro que tem órgãos, ONGs, que vão apoiar os problemas. Mas a gente levando esse tipo de coisa, encoraja as pessoas que têm contato com isso se manifestarem, e aí a gente começa a ver que é muito mais gente do que a gente imagina. Tem até pessoas próximas que não falam, inclusive, por uma vergonha, por uma sensação de impunidade. Muitas mulheres são agredidas, sofrem violência doméstica, se arriscam até a chegar ao feminicídio. E hoje em dia, com tudo que vem acontecendo, elas estão começando a colocar para fora isso, que já passaram por isso, que isso existe, como identificar. É uma conversa que existe na internet entre elas, inclusive em grupos. Eu acho que a gente pode fazer isso, e muito forte, através dos personagens da gente, deixando muito claro que elas não estão sozinhas. Eu acho que isso é essencial e é muito bonito. Eu vejo o meu personagem muito difícil para mim para fazer sentimentalmente, colocar organicamente uma raiva, um ódio e uma falta de respeito que eu não tenho, porque eu tenho 5 filhas. É um desafio para mim como ator, e é excitante demais poder fazer alguma coisa assim tão diferente. E, ao mesmo tempo, por ter esses 2 lados da moeda, poder colaborar da melhor forma possível com toda a campanha. Flávio Werneck, policial federal. Flávio, o Brasil faz parte do Tratado de Palermo no combate ao tráfico de pessoas, ao tráfico humano. Como a Polícia Federal tem atuado? Bom, gente, a Polícia Federal ela vem atuando e atua, né, no controle de fronteiras no nosso país. Então, o controle tanto aéreo quanto marítimo e fronteira seca é competência da Polícia Federal atuar na entrada e saída de pessoas, cargas e veículos. No caso do tráfico de pessoas para exploração sexual, isso é bem dificultado, porque o aliciamento é feito de uma forma que a pessoa muitas das vezes vai por livre e espontânea vontade. Então, assim, o que nós podemos e verificamos nessas investigações, que são muito dificultadas, é buscar
nessas investigações quem são as organizações criminosas. Nós temos, assim, um padrão, né? Mais de 70% dos casos de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual são com pessoas abaixo de 27 anos de idade. Como eu falei, 80% mulheres, né? Então, a gente começa a observar esse tipo de movimento nas fronteiras, né? Mulheres novas, abaixo de 27 anos de idade, e que muitas das vezes estão com pessoas que não têm qualquer vínculo de parentesco, não têm qualquer vínculo algum com essas pessoas, né? Outra característica desse tipo de crime é que as pessoas acima de 27 anos de idade, e o que deixa esse crime também mais vil ainda, né? As pessoas que foram traficadas e que passaram da idade de serem, entre aspas, parte desse tráfico sexual, elas acabam mudando o seu status dentro da organização criminosa. Elas passam de pessoas que estavam sendo exploradas sexualmente, né, escravizadas sexualmente, para um padrão de pessoas que vão facilitar, que vão agenciar outras pessoas. Então, elas começam a agenciar. Elas estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, nesses outros países aos quais elas fazem parte, e elas acabam por não estar mais dentro da necessidade daquele mercado, do sexo, e acabam por, conhecendo as pessoas que estão dentro, aquelas quadrilhas, passar a aliciar outras pessoas para irem para aqueles países, vendendo aquele sonho do filme da Pretty Woman, né? De que vai chegar lá, vai conhecer o príncipe encantado e vai conseguir sair daquela vida de escrava sexual ou escravo sexual, né? Que não tem só mulheres, mas 80% seria nesse índice, né? Lembrando, gente, que o protocolo de Palermo ele vem contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição a tráfico de pessoas, em especial as mulheres e crianças. E ele só foi ratificado no Brasil pelo Decreto 5.017, de março de 2004. E quais são as operações que tiveram sucesso e resgatou mais pessoas? E uma outra pergunta que também é bastante importante é: o Brasil ainda é o país da América do Sul com alta no tráfico humano. Como diminuir as rotas nacionais e internacionais desse tráfico? A operação que a gente pode citar, que foi muito exitosa no combate à exploração sexual internacional, foi uma que, recentemente, né, em 2022, a Polícia Federal fez parte junto com a Interpol. 9 brasileiros e um espanhol foram presos por tráfico de pessoas para prostituição, para Espanha, Itália e Portugal. Tá? Com o apoio da Europol, né, a gente desbaratou uma investigação, né, por meio dos policiais da França e da Espanha, uma quadrilha que mantinha 60 apartamentos e explorava sexualmente mais de 100 pessoas. Tá? Esse foi uma operação agora em meados de 2022, muito recente, foi uma operação muito exitosa nossa. Como eu falei, é um crime que é de difícil investigação e a gente tem que seguir, muitas das vezes, o caminho do dinheiro, porque o embarque, o desembarque, o controle de entrada e saída dessas pessoas via aeroporto ou via saída do país ou entrada do país nas fronteiras, ele é muito dificultado, é uma investigação muito complexa, tendo em vista que as pessoas foram ludibriadas por um futuro, um falso futuro, né? E elas estão indo, entre aspas, por livre e espontânea vontade. Raramente você tem aqui um rapto ou algo nesse sentido, levando essas pessoas ao exterior ou trazendo do exterior para o país, porque nós também temos. Não achemos que a gente não tem, mas a gente tem também o crime sexual em grandes cidades e que traz de países vizinhos para a utilização dessas meninas e desses homens e desses transexuais também no Brasil. O Brasil é o maior centro fornecedor de humanos para o tráfico. Basicamente, o tráfico humano
sexual, o mais utilizado, o mais usado no Brasil. O Brasil é centro, é polo aqui na América do Sul para esse tipo de crime. Tá? O que a gente vem investigando e vem sempre insistindo é na tecnologia. Como eu citei anteriormente, a gente tem que seguir o caminho do dinheiro, tendo em vista que ele é um dos crimes mais rentáveis mundialmente falando, o segundo ou terceiro, a depender da avaliação e da pesquisa que é feita, né? E rendendo até 32 bilhões de dólares. Então, você seguir o caminho do dinheiro é um dos meios mais eficazes para você combater esse tipo de crime. E a outra é o investimento em tecnologia. Hoje você faz esse aliciamento das pessoas pela internet. Com a pandemia, isso se agravou mais ainda. Então, o investimento em tecnologia, policiais que tenham condição de entender uma deep web, uma dark web, conseguir ingressar e infiltrar mediante tecnologia nos grupos para fazer essas investigações, hoje é primordial para que a gente possa fazer um combate efetivo do tráfico para exploração sexual. O perfil das vítimas são, em regra, mulheres jovens, residentes em bairros humildes, né, do interior, e que são aliciadas dentro de um ciclo de conhecidos, de convivência, de parentes, do aliciador ou da aliciadora. Lembrando que esse aliciamento ele se dá de uma forma de vender uma vida melhor, né? O que, quando elas chegam lá, elas se deparam com uma realidade totalmente diferente daquilo que foi vendido para elas. Elas viram escravas sexuais, têm muitas das vezes o passaporte delas apreendido por esses comerciantes do sexo. Também acontece muito de ficarem trancafiadas em determinados locais e, como elas estão em outro país, elas não têm qualquer contato ou qualquer possibilidade de conseguir sair desse meio. Então, praticamente, elas ficam... É escravidão mesmo, elas ficam escravas dentro daquele espaço e fadadas a serem exploradas até a exaustão, até quando o mercado não mais se interessar, e algumas aí giram e acabam virando aliciadoras, né? De aliciadas viram aliciadoras. Marco Aurélio, qual foi o caso mais grave que vocês já atenderam de pessoas traficadas, de mulheres traficadas, e em quantos países vocês já resgataram brasileiras? Bom, no trabalho do Projeto Resgate, quais os casos mais graves que nós já atendemos? Na verdade, só para lembrar que o tráfico ele tem três vertentes. Ele tem o trabalho de repressão, que é feito pela justiça, o trabalho de atendimento às vítimas, que é o que nós fazemos, e tem também o trabalho de prevenção, que é as campanhas também que nós realizamos. Então, nos nossos atendimentos, sempre nós temos o atendimento voltado à prevenção ou à atenção às vítimas. Eu creio assim, dada a complexidade de se tratar, de se lidar com o ser humano, lembrando que, por exemplo, mulheres, especialmente as mulheres com quem é o grande nosso fluxo de atendimento, cada uma tem uma história de vida, cada uma tem uma dor, cada uma tem um sofrimento. Mulheres, por exemplo, que 2, 3 anos no cativeiro, em que faziam 10, 12 programas sexuais numa noite. Então, assim, eu posso dizer que esse é um caso grave. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de uma moça em que ficou 30, 40 dias no cativeiro e foi resgatada pela polícia, fazia 3, 4 programas uma noite, mas nunca tinha feito isso na vida. Então, assim, para ela é muito... Ela se sente muito mais ofendida, muito mais machucada, muito mais violentada do que talvez aquela que ficou 2 anos sendo abusada. Então, dizer quais são os casos mais graves é complicado, mas eu posso citar, por exemplo, a moça que pulou do 3º andar. Ela pulou do 3º andar para poder salvar a sua vida. Porque ela disse, olha, se eu escapar, eu estou no lucro. Se eu morrer, eu termino a minha agonia. Um transexual que foi levado para a Itália, ficou 30 dias fechado num apartamento, sendo usado e abusado pelo aliciador e seus amigos. Ele teve uma crise psicótica, né? Uma crise de esquizofrenia, porque ele estava sem medicamento. Ele quebrou todo o apartamento, até que nós chegássemos para resgatar. Né? Maior sofrimento que uma senhora de 49 anos aqui do nosso estado, né? Que é mãe de 4 filhos, uma senhora com 4ª série primária,
ela chegar, por exemplo, começar. Ela diz: olha, eu usava uma calcinha, uma peruca colorida e um sapato de salto. Eu começava às 3 da tarde e ia até às 6 da manhã. Às vezes fazia 10 programas numa noite e me recusava a usar droga, porque se usasse droga, ela ganhava mais dinheiro, então ela podia se libertar mais cedo. Mas ela disse que muitas vezes ela via as moças, as outras meninas mais novas, às vezes com sangue no nariz de usar drogas, tanto aquilo durante todo o processo da noite, até ser resgatada. 60 dias depois, ela deu uma crise psicótica lá, ela surtou, né, e deu psoríase, ela ficou guardada no porão, vigiada por cachorro. 3 dias vigiada por cachorros, com medo que ela fugisse daquele local. Qual que é a dor? Qual que é a dor maior? E se eu lembrar da menina que nós resgatamos, que foi conduzida para 4 países diferentes, 3 meses explorada num país, 2 meses explorada no outro, 3 meses explorada no outro país. E aí, quando ela começou a criar problema, ela ficou violenta, agressiva, né? Quebraram uma garrafa e atravessaram o pescoço dela e jogaram ela no lixo, achando que ela tinha morrido. E pouco depois ela conseguiu se levantar e conseguiu pedir ajuda. Então, dizer quais são os casos mais graves que nós atendemos, fica difícil para você visualizar a dor e o sofrimento de cada um, né? Agora, um mês atrás, eu fui atender uma moça, né, em Copenhague, né? Eu estava em Copenhague, na Dinamarca, e que essa moça, por exemplo, ela tinha 3 meses naquele lugar e só foi resgatada porque os vizinhos denunciaram o aumento do fluxo de pessoas naquele lugar. Na noite em que a polícia chegou para resgatá-la, no outro dia de manhã, ela ia ser levada para um país asiático e que jamais voltaria para o Brasil. Então, dizer quais os casos mais difíceis que nós atendemos, é difícil selecionar. Agora, onde é que nós fazemos o resgate das brasileiras? Nós trabalhamos na Holanda, na Dinamarca, na Espanha, Portugal, Suíça, onde está a base do nosso escritório, na Itália, onde houver uma brasileira. Nós hoje temos trabalho em 12 países da Comunidade Europeia. Então, onde houver uma brasileira que tiver necessidade, que for resgatada, que tiver o desejo de voltar para o Brasil, recomeçar a sua vida, recomeçar a sua história, aí, então, nós entramos com o nosso trabalho. Porque, para nós nunca vamos desistir. Enquanto houver uma brasileira, um brasileiro, enquanto houver um cidadão, irmão nosso de sangue, sofrendo no mundo, nós vamos estar lá dispostos a trazer de volta, a repatriar e dar para ele a dignidade. Dizer para ele qual é o seu sonho, por que você embarcou, por que você aceitou esse desafio. Então, a nossa ideia é resgatar o sonho dele, colocá-lo de volta na sociedade de forma digna, de forma produtiva. Esse é o nosso grande desafio. Sandra Prudente, CEO da Rede de TES. Sandra, como educadora e gestora de projetos, qual a melhor forma de atuação num projeto cujo tema é tráfico de pessoas? É uma pergunta extremamente desafiadora, porque aí a gente se coloca na condição de mulher, na condição de mãe, na condição de professora, na condição de profissional de saúde, na condição de profissional da produção de arte também. E aí a gente juntou tudo isso com uma equipe e um time maravilhoso, que nós hoje tivemos a oportunidade de recebê-los aqui, para poder, juntos, construir esse grande projeto, enfrentamento do tráfico de mulheres, que é um longa-metragem, Tráfico de Ilusões. Tráfico de Ilusões que diz, por si só, aquilo que nós sempre observamos na sociedade, sempre observamos ao lado da nossa casa e sempre observamos também até com os nossos filhos. Que a ilusão, ela é muito fácil de você utilizar quando você tem boa fé ou quando você tem má fé. Por quê? Porque as pessoas hoje, existe esse processo de carência tão grande que as pessoas hoje, elas estão vivendo cada vez menos no mundo real e mais no mundo virtual ou no mundo fantasioso. Então, é a linguagem. Então, a linguagem que nós vamos usar é a linguagem da ficção para dizer que é a realidade. E vamos inverter essa rota. E esse é o grande desafio, quanto gestora desse projeto, é inverter essa rota. É inverter a rota de que pessoas ainda falam, isso existe? Isso é real? Sim, é real. Muitas pessoas são vítimas e são vítimas silenciosas.
da violência, são vítimas silenciosas do tráfico, são vítimas silenciosas da exploração sexual, são vítimas silenciosas de toda uma estrutura criminosa que se aproveita de forma ilusória para poder roubar de nós aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa humanidade. Então, é isso. Isabela Eva, diretora, roteirista, atriz. Personagem dela é Mônica, no longa-metragem. Isabela, qual o maior desafio e dificuldade em produzir um longa-metragem no Brasil com um tema tão antigo e atual? Bom, o maior desafio de produzir um longa-metragem no Brasil, eu produzi já alguns curtas, séries independentes, né, que a gente faz ali na raça, vamos dizer assim. Eu acho que o desafio maior agora é a gente conseguir fechar um elenco bacana, fechar uma equipe, uma produtora também que consiga entender as ideias, que consiga trazer tudo que a gente vai precisar nesse projeto e que a gente consiga fazer as captações também, porque cinema é uma arte, ainda mais com um projeto como esse, do tráfico de ilusões, que a gente vai envolver muitos órgãos, muitas lutas. Então, a gente precisa fazer uma coisa com muita qualidade. Para isso, a gente tem que juntar toda essa equipe grande que consiga vir na mesma vibração, com os mesmos desafios aceitos. Essa vai ser uma luta legal, assim, prazerosa. Eu sempre vejo e sempre vi o cinema como um prazer, assim, independente dos desafios, das dificuldades. Eu sou apaixonada de estar no set de cinema, mesmo como atriz, e aquilo para mim é uma magia intensa, que eu acho que também é esse grande desafio. A gente vê a escravidão, ela surgiu lá atrás. Num mundo tão moderno como hoje, com tanta tecnologia, e ainda tendo esse tipo de problema. Então, também vai ser desafiador a gente trazer esse tema à tona de uma forma mágica, de uma forma poética, de uma forma que as pessoas se sensibilizem, que elas saiam dali refletindo sobre o tráfico de mulheres, porque não pode ser um entretenimento apenas, divertir e ir embora, não. Eu acho que o desafio vai ser também plantar essa semente da reflexão, do problema, da gente falar, poxa, vamos combater isso, vamos combater, vamos criar campanhas, vamos acabar com isso. A gente não pode mais aceitar que no mundo que a gente vive hoje, o homem ainda se enxergue como um aliciador, ou se enxergue como alguém que explora uma menina, uma mulher nova, uma menina que está ainda se formando nas ideias, né? Uma escrava sexual. Isso não tem muito sentido. Não faz muito sentido, é muito surreal, porque eu acho que o homem veio para esse mundo para somar, para criar. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, o homem sábio. Então, para a gente usar essa sabedoria, o que diferencia a gente dos animais? É a razão, é o raciocínio. Então, a gente tem que colocar isso em prática quando a gente fala da sociedade, quando a gente fala da harmonia, de conseguir conviver bem com as pessoas. Esse é o caminho mais desafiador. É a gente conseguir fazer a arte, mas que essa arte possa ser reflexiva também para as pessoas. Não apenas ir lá comer a pipoquinha e ir embora. Não, que ela consiga falar, poxa, isso aí é algo sério, a gente tem que falar sobre isso. Então, acho que isso vai ser um desafio grande, também trazer à discussão essa coisa que o mundo dá voltas, vai e volta, e o ser humano não evolui. O mundo evolui, a tecnologia evolui, mas o ser humano está muito ainda aquém daquilo que a gente pode chamar de ideal. O que você espera atingir com o longa-metragem
E fale um pouco sobre a trilogia. Eu espero que esse longa possa atingir muitas pessoas, possa atingir a mente da sociedade, para que ela não continue fechando os olhos para esse problema, que a gente sabe que é um problema invisível, é um problema silencioso. A gente vai jogando embaixo do tapete, vai deixando. Então, a gente tem que atingir o mundo, né, todo, através dos questionamentos, através da sensibilidade, que é um problema que atinge famílias, que atinge a formação de um ser humano. Ele reflete em várias áreas da nossa sociedade. E a gente tem visto aí, né, esse aumento do feminicídio, essa raiva, né, do homem em cima da mulher. Tudo isso reflete uma coisa muito séria da nossa sociedade. A mulher, de alguma forma, ela vai sendo jogada para uma culpa ou para uma questão assim que ela tem que ser violentada, ela tem que sofrer as consequências. Então, a gente tem que trazer à tona. Eu espero que com esse projeto a gente traga à tona questionamentos, essas soluções, porque não dá mais, né, gente? Não dá mais para a gente viver num mundo em que a mulher é refém da violência, refém de um monte de coisa. Eu acho que já deu. Eu agradeço muito por poder fazer cinema, poder fazer arte, porque o mundo, ele não tem a graça que tem a arte, eu acho. A arte, ela te leva para um patamar diferente e vai ser uma coisa muito linda poder falar de um tema tão sério dentro de um set, com pessoas incríveis, com pessoas sensíveis, que realmente sentem esse momento de falar sobre isso, esse momento da mudança. Então vai ser muito legal. Inclusive, falando sobre a trilogia, a nossa ideia é que esse projeto inicie com o tema do tráfico de mulheres para fins sexuais, mas que a gente possa também trazer depois uma continuação falando sobre o tráfico de órgãos, falando sobre o tráfico de crianças. É um tema assim muito amplo, então a gente precisa continuar o projeto abrindo esse leque da investigação e abrindo esse leque do projeto para que todas essas áreas sejam questionadas, sejam faladas, sejam mostradas. Então vai ser muito legal poder fazer a trilogia também. Todos juntos contra o tráfico humano e o tráfico de mulheres. Use a internet para proteger amigos. O número de pessoas que te adicionam não são amigos, talvez, de verdade, mas são pessoas que te escutam, curtem alguma coisa que você tem em comum com elas. Ajude elas a visualizarem outros problemas sociais, além de apenas curtir seus posts. É uma frase de alerta. Nenhum sonho é vendido sem esforço. Então, acessem o site, o ip.cit.trabalho.gov.br e denunciem esse aliciamento. Também pode ser feita a denúncia via Disque 100 e também pode ser feita no site do Ministério Público do Trabalho, no mpt.mp.br. É muito importante que quem tenha ciência desses crimes cometidos, que façam a devida denúncia para que a gente possa ter substância para que a investigação seja mais célere e que tenha menos efetividade. Como eu costumo dizer, o crime é negócio. É um negócio ilícito, mas é negócio. A gente tem que inviabilizar esse negócio no Brasil. O tráfico de pessoas é um crime cruel. É cruel porque ele fornece para você, ele promete para você a realização dos seus sonhos. Quando você cai na rede, ele arranca de você todos os seus sonhos, inclusive a sua dignidade. Então, não se esqueça, nós sempre vamos lutar contra o tráfico, porque para nós, uma vida não tem preço. Deixando aqui a mensagem, uma mensagem que eu recebi do Instituto Acolher, não é lenda. Tráfico humano existe. E nós vamos, mais do que lutar por essa causa,
nós vamos levar o filme Tráfico de Ilusões em muitos espaços que possam trazer para nós o alento de dizer: nós estamos fazendo a nossa parte e a nossa parte vai fazer diferença. Por quê? Porque nós queremos que seja um fator multiplicador educacional para que as pessoas compreendam que realmente existe o tráfico humano, que as pessoas possam juntas entrar nessa luta do enfrentamento e que a arte possa ser a nossa grande mensagem, a nossa grande comunicadora, a nossa grande força neste projeto que estamos aqui apresentando para todos. A gente precisa resgatar urgente o significado do termo ser humano. Está faltando isso no mundo. Para mim é muito importante participar deste grupo que vai falar de um tema tão importante, de um tema tão grave, de um tema tão sério, que é o tráfico humano. E o tráfico de ilusões me remete àquela ilusão que aquela menina pobre, aquela menina em vulnerabilidade, aquela mulher em situação social que não tem condição de comprar nenhum absorvente, ela, se for aliciada, ela vai acreditar naquelas mentiras, porque o sonho dela é colocar comida no prato, comida na mesa, é vestir uma roupa melhor, ter condições de comprar o seu próprio absorvente. É importante essa participação, é importante falar e levar para a sociedade que, de fato, não é lenda, é grave, é sério, e o Brasil tem a missão e a obrigação, o Brasil tem a obrigação, os órgãos governamentais, de combater o tráfico humano, e nós temos a missão de levar em todos os cantos do país que o tráfico existe e que ele pode ser combatido. E, para isso, uma mulher que saiba de alguma situação que uma outra mulher está passando, ela tem que chegar e empoderar a outra, encorajar e acolher. O meu coração acolhe o coração da mulher traficada. Boa tarde, meu nome é Vilma. Eu estou com uma cartola preta na minha cabeça, um lindo e maravilhoso poá de penas amarelas, porque eu gostaria mesmo de chamar a atenção. Chamo a atenção de vocês para um tema que eu, como criminóloga, psicóloga, venho estudando já há algum tempo e que tanto nos atinge e a gente não observa porque é um crime invisível, é um crime dos invisíveis. Estamos falando do tráfico. Tráfico em várias tipologias de ser. Tráfico de órgãos, de pessoas, tráfico da dignidade humana. Eu fico pensando, muitas vezes, por que a gente fala tão pouco neste assunto? Porque ainda não chegou até nós. E por isso que me preocupa muito a gente só imaginar que isso acontece somente na ficção. Não. Acontece ao nosso lado. Pode estar acontecendo agora, nesse exato momento, dentro da sua casa, e você não parou para prestar atenção. Quando eu fui convidada para poder falar alguma coisa, chamar atenção, estar junto de uma equipe, que eu parabenizo, para falar sobre a possibilidade de um longa falando sobre o assunto, nossa, fiquei muito feliz. Por quê? Porque todas as ferramentas que pudermos usar para a gente poder chamar a atenção das pessoas para esse tema são importantes, seja elas quais forem. Seja um bate-papo informal, seja digitando na internet, passando informação, seja divulgando algum caso que a gente saiba, seja através de uma denúncia, seja por um longa, um filme que vai atingir muito mais pessoas. E isso que é o importante para a gente, é atingir muitas pessoas. É a gente poder falar agora o que está acontecendo. Ana Cristina Siqueira Campos da Silveira, presidente do Instituto Acolher. Ana, qual foi a sua inspiração para tecer esse brinco em formato de coração? Apenas com 2 lacres, uma agulha e uma linha, nós podemos tecer um brinco aonde nós podemos alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade.
De qual forma o tráfico de pessoas provoca sua criação? Provoca a criação que apenas com os itens que eu falei, nós podemos gerar renda e evitar que mulheres sejam atingidas, alcançadas por traficantes, assim gerando uma renda e evitando com que facilitadores as alcancem. Não ao tráfico humano.